Olá, queridos. Eu sou o pastor Rogério Nascimento e você tem acompanhado durante essas semanas os vídeos que eu tenho postado na rede social. Tudo isso é para que você possa receber uma palavra de Deus ao seu coração. E nessa tarde eu quero falar ao teu coração mais uma palavra. Está registrado no livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. E diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você espera, tem certeza que vai acontecer aquilo que você não vê. Para que isso venha a acontecer, temos que utilizar a fé. Todo mundo nasce com um determinado tipo de fé. Existe uma fé muito comum, que nós chamamos de fé natural. Aquela fé que você usa cotidianamente. Um exemplo de fé natural é quando você embarca em um ônibus, você paga a passagem, você senta, e algumas pessoas até dormem se a viagem for um pouco mais prolongada, mas ninguém vai ao motorista e pergunta se ele sabe o percurso. Ninguém vai ao motorista e pergunta se ele tem a CNH-D. Ninguém vai ao motorista e perguntar se ele já bateu alguma vez. Ninguém vai ao motorista, você nem conhece ele. E mesmo assim você confia que ele vai te levar ao lugar em que você deseja chegar. Isso chama-se fé natural. Mas existe um outro tipo de fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Essa chamada fé, aquela fé em que você precisa confiar. Mais do que crer. Porque crer é diferente de confiar. Eu tenho uma ilustração para você. Um certo homem, ele trabalhou vários anos no circo e ele servia ao Senhor. Um dia ele teve uma ideia de ir até o centro da cidade, um movimento muito grande de pessoas passando na calçada. Ele estende entre dois prédios uma corda, um cabo, de uma extremidade à outra. E quando ele está fazendo aquele trabalho, de estender de uma ponta a outra aquela corda, as pessoas começaram a parar, começaram aquele aglomeramento, e todos começaram a olhar para cima do que aquele homem iria fazer. E primeiro ele pega uma vara, dessa que a gente vê em circo, e começa a andar de uma ponta a outra. E o interessante é que as pessoas suspiravam porque ele não havia colocado rede protetora. Se ele caísse daquela altura, era morte súbita. E as pessoas começaram a ficar assim, maravilhadas pelo que ele fazia. Ele dava saltos sobre a corda. Ele chegou a virar cambalhota naquela corda. Ele pegou um monociclo, essa bicicletazinha de uma rodinha só, e começou a andar de uma ponta a outra, pedalando. E as pessoas diziam: nossa, esse homem é muito bom. E começavam a aplaudir a ele. Aí ele vai lá, pega um carrinho de mão e ele pergunta bem alto assim: quantos de vocês acreditam que eu possa andar com esse carrinho de mão aqui em cima? E as pessoas diziam assim: poxa, se ele andou com tantas outras coisas, esse carrinho de mão é muito fácil, eu acredito. E todo mundo: eu acredito, eu acredito. Aí ele disse: e quantos de vocês confiam de estarem dentro desse carrinho de mão para que eu ande de um lado para o outro aqui em cima? Aí as pessoas olharam uma para as outras e disseram: eu acredito que ele possa fazer aquilo lá em cima, mas eu não confio de estar dentro desse carrinho de mão. Filho, creia diferente de confiar. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, porque o mais ele vai fazer. É difícil você deixar de fazer essas coisas, porque talvez o que você esteja fazendo te dá lucro. E se você parar de fazer, como é que você vai se sustentar? Se você parar de fazer, como é que vai ser a sua vida? Se você parar, você até crê que Deus quer mudar a sua vida, mas você não confia que Deus possa mudar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, meu querido.
e o mais Ele vai fazer. Fique na paz do Senhor Jesus e até um outro momento. Um abraço.